Já iniciou, já posso passar para a Marilena, né? Vamos dar início à nossa assembleia, nós já temos quórum qualificado. Nós temos 12 conselheiros que estão aptos a votar. Conselheiro Gilson. Vamos dar início à nossa assembleia às 9h05 da manhã. Esperando que agora que chegou aqui o quórum, antes de somar o quórum qualificado. Convidamos aqui a todos. Primeiramente, bom dia. Agradecer a todos pela presença, pela participação, pelas contribuições. Vamos realizar agora a nossa 40ª reunião, 30ª ordinária da Assembleia Geral do Conselho Estadual de Saúde. Senhoras e senhores, eu vou ler a pauta aqui rapidamente para vocês. Todos já receberam a pauta por e-mail e também eu coloquei no grupo. Item 1, apresentação da Secretaria Executiva, apreciação e aprovação da ata 424 e 324, de 29/4/2025. Item 2, solicitação da Secretaria Executiva, apreciação da ata 425 e 325, de 27 de maio de 2025. Item 3, conselheira titular, a senhora Marilene de Matos Vilhena, nota de desagravo. Item 4, solicitação, conselheira titular, a senhora Adriana Miranda Azevedo, apresentação da política de combate ao assédio e discriminação na reunião do CEAS, tempo de 20 minutos. 5, solicitação, coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa, o CEP, da Fundação Adriano Jorge, solicita indicação de 2 representantes do Conselho Estadual para participar do Comitê de Pesquisa, de Ética e Pesquisa, em pesquisa. Item 6, Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças, CTCOF, apresentação e apreciação do parecer do RAC 2023. Item 7, Comissão Técnica de Fiscalização das Ações de Saúde, CTFAS, apresentação e apreciação do plano de ações e metas da CTFAS, tempo estimado 20 minutos. Item 8, comunicação das comissões. Item 9, comunicações da diretoria do Conselho. Item 10, comunicações dos conselheiros. Item 11, o que houver reservados aos presentes não conselheiros. Senhoras e senhores, coloquem a apreciação à pauta. Todos aprovados? Todos aprovam? Já? Quantos deu? 9. Quem não aprova a pauta? Quem se abstém? A pauta está aprovada. Obrigada. Item número 1 é aprovação da ata 424 e 324. Quem aprova essa ata foi enviado por e-mail, foi enviado pelas considerações, conforme nós já aprovamos. Quem aprova? Aprovada? 10. Quem não aprova? Quem se abstém? Faltando 2 pessoas na conta. Aprovada?
votaram, gente? Porque assim, nosso regime é... Ah, o João Luiz. Mas ele saiu. Não, deve ter ido ao banheiro. Gente, nós temos 12 pessoas aptas a votarem. Se 10 votaram a favor da ata, 2 não aprovou a ata e 1 saiu do auditório. Então, fique registrado. Item 3, item 2, a apreciação e aprovação da ata 425 e 325, em regime de votação. Quem aprova... Mas a gente vai fazer aquela consideração. Gente, quem aprova a ata apresentada 425 e 325, em regime de votação? Quem não aprova a ata? Quem se abstém? Conselheiro Gilson, conselheiro José, o registrado. A ata segue aprovada. Ressaltando aquela informação sempre que a ata ela vai para todos os conselheiros 5 dias após a reunião. Os conselheiros têm um prazo para fazer as suas considerações, leitura do documento e enviar para o conselho. Esse intuito é objetivar mais ainda a nossa reunião. Item 3, solicitação da conselheira Marilene de Matos Vilhena, nota de desagravo. Só que é o sem fio. Bom dia a todos e todas. Nota de desagravo. Ilustríssima Senhora Presidente do Conselho Estadual do Amazonas, Ana Cláudia Martins, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer desagravo público em desfavor do conselheiro Thales Araújo, em razão do episódio de afrontas sofridas pela conselheira Marilene de Matos Vilhena, em sua função de conselheira estadual de saúde do Estado do Amazonas. O fato refere-se à conduta inadequada do conselheiro Thales Araújo durante a reunião ordinária no dia 27 de 5 de 2025, no auditório da Secretaria de Saúde do Amazonas, quando ocorreu que o referido conselheiro contrapôs a conselheira Marilene de Matos Vilhena, alegando que a mesma tinha que agir de forma imparcial, fato este que ocorreu com o mesmo falando de forma alterada e em tom alto, de modo a inibir e constranger a referida conselheira no ato de sua função, enquanto secretária da mesa diretora. O conselheiro ainda encerrou sua fala, dizendo de modo grosseiro que não ia deixar a conselheira falar. O mesmo então desligou o microfone e tacou em cima da mesa no intuito de que a mesma não pegasse o microfone para falar, cerceando assim o seu direito de fala, uma vez que a mesma pediu para falar, já que foi citada. Assim, considerando o exposto ocorrido que causou constrangimento diante da plenária, a conselheira, trabalhadora, cidadã e mulher, Marilene de Matos Vilhena, e para que o mesmo não torne a acontecer nem com ela e nem com outra mulher, requer-se que seja instaurado o competente procedimento para a finalidade do ato de desagravo e, após a devida instrução, encaminhar a remessa dos autos aos órgãos que competem inserir com as devidas providências de ajustamento de conduta do conselheiro Thales Araújo, se assim julgar necessário para as providências cabíveis. Nestes termos, pede referimento. Conselheiro, quer falar? Bom dia a todos os colegas conselheiros. Quer vir aqui para frente, por favor? Na verdade, no momento inicial eu votei contra essa pauta aí, porque na minha opinião não cabe. Veja bem, lembro muito bem que durante essa situação, que foi uma situação que tanto eu quanto o Gilson fomos de certa maneira citados, porque o Gilson é o coordenador e eu sou o sub, então houve, na verdade, um acaloramento e
na minha opinião, e sempre que eu achar que existe uma maneira parcial das coisas acontecerem, eu não tenho por que não me opor a isso e não tenho por que fazer uma menção. Porque senão, qual é a finalidade do conselho? Nós não vamos mais debater, nós não vamos mais dialogar, nós não vamos mais poder, em momentos onde você acha que o conselho está errando, a mesa está errando, você não vai se opor? Para que então vai existir o conselho? É uma discussão normal. Eu até, naquele momento, na sequência, pedi desculpa pelo acaloramento, né? Eu vejo que ela não aceitou a desculpa. Eu lembro muito bem que a Marilene citou que ela se sentiu como se eu tivesse algo pessoal com ela. Mas a partir do momento que ela entra pedindo deferimento de um agravamento contra mim, isso faz-me pensar que é o contrário. Alguém, se tem alguma coisa pessoal contra alguém aqui, é a Marilene contra mim, porque eu não vi necessidade de entrar com esse agravo contra mim. Mas já que você está colocando agravo, eu até queria te fazer uma pergunta, Marilene. Humildemente eu queria saber de você, qual é o seu objetivo com esse agravamento? Você quer que eu me retire do conselho? Como é que é? Porque você tem que ter um posicionamento com relação a isso. Porque se você colocou um agravo, você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo em relação ao agravo à minha pessoa? É para me retirar do conselho? É para me ser excluído? Agora, uma coisa é certa. Eu, como conselheiro, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que não está de acordo com o certo, eu vou me posicionar. Assim como vocês também têm que se posicionar. Nós não podemos simplesmente aceitar tudo aqui, gente. Se tem um erro, se tem alguma coisa que o conselho tem que se posicionar, é uma responsabilidade nossa. Nós não vamos poder deixar as coisas passar. Agora, se está havendo por parte da Marilene, a minha pessoa, essa situação, eu vou me defender, lógico, vou pedir para o meu corpo jurídico colocar tudo aquilo que eu acho que tem que ser colocado dentro da jurisdição e dentro da jurisprudência, para a gente ver o que isso vai dar. Mas eu acho assim que isso não leva a nada. Não leva a nada no sentido de que nós estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para deliberar. Apesar de existir uma legislação que está nos impedindo de certas coisas, que eu sou contra isso, porque para mim o conselho ele tem que ser deliberativo, ele não tem que ser só fiscalizatório, mas eu vou me posicionar. Sempre que eu estiver nas reuniões, sempre que eu ver que tem alguma coisa errada, eu vou me posicionar. E eu acho desnecessário, eu achei uma medida infeliz da Marilene, mas já que ela está colocando, eu não sei qual vai ser o processo seguinte. Eu até questionei ainda há pouco a nossa presidente, o Gilson, o que isso vai ocasionar, se isso vai ser levado para a plenária para tomar uma decisão. Mas eu, sinceramente, eu não esperava que a Marilene tomasse essa postura. Mas eu quero saber qual é o objetivo que você quer tomar com relação a isso, a minha pessoa como conselheiro. É só isso que eu queria saber de ti agora. E, lógico, vou tomar minhas precauções e vou seguir o rito, né, de defesa. E era isso aí que eu queria me posicionar. Obrigada. Algum conselheiro quer se manifestar? Não? Depois que a Marilena falar, a conselheira Karina se inscreveu. Oi, bom dia. Eu gostaria, até porque essa confusão toda começou com a minha fala, né? Eu me levantei e houve um grande mal-entendido na apresentação aqui do RAG de 2023. E aqui da minha parte, mesmo não tendo sido citada, vou me desculpar, mais uma vez não, formalmente agora aqui com a mesa diretora, com o Gilson, porque o que houve foi apresentado no RAG 2023 aqui na frente. Esse RAG foi elaborado por mim e sequer foi mencionado o meu nome. Naquele momento, eu me senti extremamente ofendida, porque eu fazia parte da CETEPOF no ano anterior.
Tentei continuar na comissão, mas como eu não pude vir excepcionalmente na reunião que escolheu a continuidade das comissões, e eu avisei para o João Montes que eu gostaria de fazer parte, mas por uma decisão da Assembleia, no momento da escolha, só poderia permanecer quem aqui estivesse para colocar seu nome, diferente das deliberações anteriores. Por isso que eu estou falando dos maus entendidos que aconteceram, e dizer que é uma situação onde todos os lados aqui têm um pouco de razão, e compreendo perfeitamente o que a conselheira Marilene quis colocar aqui. Então, quando aconteceu essa apresentação, eu vinha há quase um mês tentando fazer parte da CETEPOF. A mesa diretora não, perdão, a Secretaria Executiva estava tentando fazer a parte administrativa e burocrática para que eu entrasse, e não estava havendo uma comunicação adequada e efetiva entre todas as partes para que eu soubesse o que estava acontecendo. A minha comunicação estava sendo direta com a Thaline. A comissão CETEPOF não sabia que eu vinha conversando com ela para participar. Consequentemente, todas as reuniões da CETEPOF que estavam acontecendo, eu não estava fazendo parte de nenhuma, porque, segundo a Thaline, eu ainda não estava formalmente na comissão, portanto, eu não podia fazer parte. Em uma dessas reuniões, foi votada a presidência e vice-presidência da CETEPOF, e o João Montes, que lá estava, que era o antigo presidente, ficou como responsável para entregar o RAG 2023, que já estava feito por mim, mas ele não mencionou que estava feito o RAG. Por que não tinha sido entregue ainda o RAG? Porque para que o RAG pudesse ser votado aqui, precisava ser feito o primeiro, o segundo e o terceiro RDQA. E faltava concluir o RDQA de 2023, o terceiro. Faltava ser entregue um para que o RAG pudesse ser votado. Então, mesmo eu tendo entregue o RAG, não tinha sido concluída ainda essa etapa. Mas o João, talvez tenha sido infeliz nesse ponto, ele não explicou. Ele ficou com essa responsabilidade e ele simplesmente entregou o relatório, talvez também outra falta de comunicação, que ele não sabia que eu ainda iria participar da comissão. Ele entregou o RAG como documento feito para ser entregue ali na comissão. A comissão fez a leitura, aprovou e aqui estava apresentando, sendo que em momento nenhum o João disse: olha, já estava pronto. O que, na minha opinião, poderia ter sido simplesmente explicado: olha, eu era o presidente dessa comissão, nós tínhamos feito sim. Nós também, quando assumimos a comissão lá, pegamos relatórios pendentes de antes da pandemia. Óbvio que isso foi cascateando em uma série de atrasos. Mas quando eu vi isso aqui, eu me senti indignada, fiquei incomodada, como que estava apresentando um relatório que foi feito por mim, a comissão dizendo que pegou um monte de coisa atrasada, que não tinha sido feito, sendo que eu fiz, estava lá ipsiliter o que eu escrevi e sequer constava meu nome. Enfim, um grande mal entendido. E a Marilene, que sabia porque estava em todas as comissões, tentou intervir e, pela minha fala, talvez mal colocada aqui, naquele momento de muita chateação, fez com que o Thales se levantasse. E aí, Thales, perdoe minha franqueza, você realmente foi muito grosseiro, independente de qualquer situação. Eu estava indignada com aquele fato que me envolvia, porque para mim aquilo era um plágio. Eu não via sentido de alguém fazer um documento formal, outra pessoa apresentar dizendo que o fez. No mínimo, para mim aquilo teria que ter sido dito: a comissão anterior deixou pronto, vamos dar seguimento. Era algo assim que eu esperava. Mas você talvez tenha se excedido, e eu entendo que um simples pedido de desculpa formal possa resolver, porque, como a gente mesmo disse aqui no final de tudo, todos nós estamos aqui com um só objetivo, está todo mundo aqui no mesmo barco. Ninguém aqui é conselheiro contra conselheiro, é projeto contra projeto, muito pelo contrário. A gente, se não se viu unido aqui brigando por propósitos, a única coisa que a gente tem que divergir aqui, na minha opinião, no máximo, é quem é do boi contrário e quem é do boi caprichoso. É a minha opinião. Então, eu entendo e compreendo o posicionamento da Marilene aqui, porque realmente o que ela quis dizer ali não era para me defender ou defender A, B ou C. É porque no período anterior, nós não tínhamos, por exemplo, na CETEPOF, quando eu cheguei na reunião, eu fiquei surpresa.
12 membros. Nós ficávamos aqui mendigando pessoas para compor as comissões. Eu fazia parte da CTPOF, fazia parte da Comissão da Mulher, da CISMU, o outro fazia parte da fiscalização, e a gente mal conseguia dar conta, porque não tinha conselheiro suficiente. Então, chegar na CISMU e deparar com 12 membros, isso era um luxo, que não existia. Então, por isso que a gente teve que, na gestão anterior, se dar o luxo de fazer essas coisas, entende? Então, talvez seja isso, e aqui, mais uma vez, desculpa pelos excessos, pelo menos da minha parte, que foi o que causou essa grande confusão inicial. Bem, obrigada, conselheira. Ana Paula, você vai falar agora? Bom, eu sou mulher, eu estou aqui como conselheira, e é claro, doutor Tales, eu estava bem aqui na frente, eu vi o seu posicionamento, em que, se fosse comigo, eu também me sentiria, talvez da mesma forma que a Marilene se sentiu. Então, aqui eu reforço a importância da gente dar para cada conselheiro, principalmente mulher. Não é o senhor... o que eu senti na sua fala agora, que o senhor jogou a responsabilidade para cima da Marilena de um posicionamento seu. O senhor teve esse posicionamento agressivo, bruto, e era uma mulher. Entendeu? E nós precisamos ser respeitadas em todos os espaços. É só isso que eu queria. Então, as pessoas às vezes têm que entender que não é não foi o que a mesa diretora se posicionou, foi a forma como foi falado, tá? Em nenhum momento aqui eu me posicionei contrário ao que foi feito enquanto que foi colocado, enquanto meu posicionamento como secretária da mesa diretora. Até porque o que eu falei na hora foi extremamente técnico. Inclusive, eu chamei a nossa secretária executiva lá, falei para a presidente o que tinha acontecido, falei para ela, Taline acabou de me falar o que aconteceu, eu falei porque eu sou secretária da mesa, e eu preciso me posicionar com os fatos, né? E eu simplesmente coloquei o que aconteceu. Então, conselheiro Tales, foi a forma como foi falado, tá? E eu tô aqui, eu ia retirar, na verdade, nem ia colocar tudo isso. Quem me acompanha sabe o processo que eu tô dentro desse mês, tá? E algumas pessoas, inclusive algumas mulheres, me deram força e pediram para que eu seguisse em frente com isso. Inclusive, teve uma que até me surpreendeu, né, que me pediu que eu seguisse, porque ela recebe essas ameaças veladas todos os dias. E ela olhou para mim e disse, Mari, com você foi diferente. Eu tenho ameaças veladas, eu sei que você é uma mulher forte como eu, mas leve em frente, porque foi diferente. Se você não lembra, conselheiro Tales, inclusive você subiu ali, olha. Não falou igual os outros conselheiros aqui embaixo, onde é o lugar do conselheiro falar. Você subiu e você ficou aqui em cima. Tá? Quem estava perto, às vezes, a forma como você fala e o seu ato é o que ameaça.
tá? Quando você, antes de você parar de falar, eu pedi a fala, porque eu fui citada, você simplesmente desligou o microfone, olhou, a presidente estava ali, o Gilson estava também, mas eu acho que pode ser que não tenha ouvido, né? Ou não quis ouvir, não sei, mas os dois que estavam ali ouviram. Quando você desligou o microfone, eu já ouvi esse vídeo várias vezes, o vídeo não conseguiu detectar o áudio, mas você disse, bom, olhando para mim, você não vai falar. E você desligou o microfone tacou aqui, perto da presidente, que eu não alcançasse o microfone, né? Então, eu vou lhe falar, eu tenho 25 anos, eu estava conversando inclusive com a conselheira aqui, nessa militância. Eu só passei 2 vezes por essa situação. Então, a forma como você fala, e eu não sou uma mulher fraca, eu me considero uma mulher forte, mas tem coisas assim que nos abalam de uma forma que o senhor não tem ideia, né? Não tem ideia. E não coloquei aqui com o intuito de saber o que a mesa diretora vai se posicionar, o que a plenária. Eu coloquei porque eu precisava, para que isso não volte mais a acontecer, nem comigo e nem com mulher nenhuma. O senhor precisa saber falar. E não é só com a mulher, não. O senhor precisa saber falar com qualquer conselheiro. O senhor precisa saber falar. Entendeu? A gente tem que ter modos de falar. A gente está aqui, a gente tem que se respeitar. Inclusive, nós vamos ter um curso de formação, né, na outra semana, que vai estar envolvido tudo isso. É o modo como você fala, é o modo como você age aqui na plenária, é o respeito que você tem pelo próximo, pelo conselheiro, que nós somos todos iguais aqui. Todos nós somos iguais. A gente está ali na mesa diretora, nós somos conselheiros, organizando o conselho, ou tentando organizar o conselho, mas nós somos todos iguais. Assim como a gente tem aqui o Josiel, que hoje está na plenária, mas já foi da mesa diretora, e que na outra, depois vai mudar tudo isso aqui, pode estar a Adriana aqui, pode estar o senhor aqui. Nós somos todos iguais. A diferença é que a mesa diretora, ela tenta organizar, como está no regimento, a condução do conselho, né? Então, o que eu peço é respeito de todos os conselheiros, né? Mas nesse ato, o respeito com a mulher, que não volte a acontecer, que as mulheres sejam respeitadas, independente de ser conselheira, de ser independente disso, né? Então, eu torno a falar, né? Fiz essa nota, inclusive orientada também por uma advogada, não acionei o advogado do meu sindicato, porque eu não quero gerar disso uma briga, né? Eu fiz para que fique registrado, porque, como eu falei, foi pedido de várias pessoas. Eu vou lhe falar sinceramente, a minha vontade foi de abandonar esse conselho. Eu fiquei tão desesperada que eu vim aqui atrás, até de quem eu não deveria vir no momento, porque eu fiquei realmente indignada assim, com a forma. Eu senti como se eu falasse um pouquinho mais, se eu levantasse, eu não sei o que o senhor teria feito, né? Então, talvez falte o senhor assistir um vídeo para entender o que o senhor fez. E eu não sou responsável pelos seus atos, só o senhor que é responsável pelos seus atos, né? E relacionamentos de trabalho a gente constrói. A gente constrói no dia a dia. Se a gente não tiver respeito pelo próximo, a situação vai ficando cada vez pior, tá? Então eu coloco aqui meu registro de indignação pelo ato que aconteceu. Eu coloco aqui tudo que eu passei nesses dias, tá? Com relação à minha saúde, né? E já quero agradecer também aqui, as meninas que me apoiaram, que fizeram reuniões sobre o que aconteceu. Eu quero já agradecer, tá?
E é isso. É porque as pessoas têm que entender, gente, que a gente tem que ser respeitado em todos os espaços que a gente tiver, entendeu? Que a pessoa não pode chegar e se alterar, falar alto, tirar chacotinha só porque é uma mulher. Ah, vou tirar uma gracinha, vou falar de forma atravessada, e não é assim, tá? E isso pode acontecer com qualquer uma, independente de ela ser uma mulher forte, de ela estar numa secretaria, de ela estar no trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. Então, que não volte mais a acontecer. É isso. Bom dia, senhores conselheiros, os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu penso que nós temos que fazer aqui uma grande reflexão, né? E pactuar aqui entre nós a nossa boa convivência. Nós estamos aqui com o objetivo de fazer algo pela população. Independente das nossas representações, nós precisamos ter uma boa convivência. Eu não preciso gostar do Thales, da Marilene, do Jason, de ninguém, mas eu tenho que respeitar e tenho que ter uma convivência amigável, né, para a gente poder fazer com que o nosso trabalho venha a fluir. O respeito é muito recíproco, né? Homem, mulher, homem, isso não independe de qualquer situação. Então nós precisamos aqui estar pactuando esse nosso trabalho aqui, que nós estamos no dia a dia nosso tentando fazer algo pela população, para que nós possamos desenvolver um trabalho que venha a surtir algum efeito, né? Eu tenho, aqui não desmerecendo a gestão passada, mas eu tenho ouvido eu ando muito em todas as zonas, inclusive eu participo de todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, dos conselhões, e a gente já pode perceber que algo mudou aqui dentro. Talvez a dinâmica do nosso trabalho, talvez o empenho, enfim, não desmerecendo a gestão que passou, né? Claro, a gestão que passou tinha o seu perfil, né? Como fazer o seu trabalho, e essa gestão ela tem um outro perfil, né? Ela tem uma outra pegada. Então assim, a gente percebe que as pessoas já falam que melhorou, uma coisa que já vem dando algum resultado, já tem frutos para futuramente ser colhidos. Então a gente precisa conviver bem, né? O respeito tem que ser de ambas as partes, não existe isso. Há momentos que nós vamos estar bem ansiosos e bem afoitos, né? Mas sempre com muito respeito. Nós temos que tratar todos, independentemente de qualquer situação. Temos que ter cuidado para não haver precedente, né? Porque senão, pegando a fala do Thales mesmo aí, se a gente não tiver cuidado com algumas situações, daqui mais uns dias nós já não estamos mais deliberando. Então daqui mais um dia ninguém vai estar mais nem fiscalizando, né? Nem opinando. E eu penso que o caminho que está sendo tomado por algumas autoridades do nosso país é esse: é enfraquecer o controle social de saúde e a coisa caminhar para outro rumo aí. Então, gente, eu queria chamar a atenção de todos para que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre tudo isso. Eu vim para cá com o objetivo de trabalhar e ajudar o conselho. Quem me acompanha e alguns conselheiros, a própria Secretaria Técnica, os meninos aí, percebem que eu, não diferente de vocês, né? Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, né? Um tem uma agenda melhor, outro uma agenda mais pesada, mais flexível. Eles percebem que eu quase que diariamente estou aqui, né? Pentelhando eles aí, né? Cobrando alguma coisa e tentando ajudar, enfim. Mas a gente veio para cá com esse objetivo de fazer a diferença, né? Mostrar que a escolha pelo nosso nome não foi em vão. Então eu já me senti muitas das vezes aqui muito pequenininho, né? Com alguns debates, com algumas situações que a gente observa, mas a gente precisa superar, né? E eu penso que o que aconteceu aqui já é uma situação que ficou para trás, né? Na nossa reunião do dia 3, a Karina
falou mais uma vez, o João Monte pediu desculpa, até brinquei com eles, disse, olha bem, então vocês dois precisam me pedir desculpa, porque eu fui o ofendido, né? Eu até não estou de brincadeira na nossa reunião, e a coisa fluiu, está fluindo, a comissão tem muito trabalho, né? Se não foi apresentado o RAG 23, o terceiro RDQA 23, foi por questões que não me diz respeito, mas porque eu não estava aqui em 2023, eu não estava aqui em 2024, mas como presidente da comissão, e regimentalmente, eu tenho que conduzir o processo, eu tenho que organizar as reuniões, eu tenho que dar condições, como diz o regimento, para que a comissão funcione. Então nós estamos aqui com esse objetivo, fazer a diferença e levar o nome desse conselho, que eu já me orgulhei muito e quero me orgulhar mais uma vez, ao topo do controle social do nosso país, como já foi falado no passado. Então é isso, gente, vamos pactuar aqui uma situação em que nós podemos trabalhar em conjunto, e que nós possamos fazer aquilo que nos compete, né? O Thales me ajuda muito na comissão de finanças, não é uma pessoa que falta, é presente. A comissão nunca se reuniu com menos de 8 pessoas, nós somos 12 hoje, né? A Karine entrou, mas entrou o Jasso também. Ela se reúne com 8, 9 membros, então é uma coisa aparentemente inédita, né? Porque no passado era menos pessoas. E da mesma forma as outras comissões, né? Eu vejo que dessa forma, se nós estivermos aqui com o intuito mesmo de trabalhar e ajudar a população, fazer o nosso papel, nós vamos ter aqui um colegiado que vai fechar o ano de 2025 com as contas da gestão todas avaliadas, independente de parecer favorável ou contrário, nós vamos fazer o que temos que fazer nas nossas atribuições, tá bom, gente? Queria pedir desculpa mais uma vez da Karina, porque me excedi também, queria pedir desculpa da Marilene, que levou a fazer essa... Queria pedir desculpa ao Thales, que também foi defender a comissão, enfim, a todos vocês. Penso que nós temos muito trabalho para fazer e precisamos estar juntos, fortalecendo esse controle social, para que a sociedade tenha uma resposta do que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Dando encaminhamento à nota de desagravo, considerando que o nosso regimento ele não prevê a apresentação de nota e nem muito menos condutas inadequadas, a discussão das ideias e os pontos de vista que nós devemos estar discutindo no âmbito das políticas públicas que competem, no âmbito do controle social, com respeito, sempre ela é válida em qualquer circunstância. Ninguém pode sair dessa linha de trabalho, que é o que nós fazemos aqui. Quanto às questões que envolvem comissões e atos deliberativos ou não, a gente vai tratar lá na comissão. Aliás, a gente vai tratar na capacitação, que já está prevista para o dia 4. Tá? Com relação ao ato de desagravo, a nota de desagravo que a Marilene trouxe aqui hoje, e já foi aprovada, já foi passada pela mesa diretora para conhecimento e aprovação do pleno, considerando que não há no nosso regimento tal citação, embora o ato aconteceu e nós não podemos desmerecer, mas nós podemos aprovar ou não aprovar o documento aqui trazido pela conselheira, diante da presença e do testemunho de todos aqui. Tá? Quanto a outras questões, que envolvem justamente essa conduta nossa enquanto conselheiros, nós vamos tratar na capacitação e nas orientações que nós também estamos fazendo. Eu estou trabalhando e vou apresentar para a mesa diretora uma proposta que eu já falei na última reunião da mesa diretora, do Código de Ética dos Conselheiros. Nós vamos estar trabalhando o Código de Ética e eu vou trazer essa proposta, até falei na última reunião da mesa diretora, nós não temos esse Código de Ética, alguns conselhos já utilizam disso e outros órgãos também. É super importante que as pessoas se atentem a essas questões, sobretudo da nossa conduta, independente de qualquer coisa. A gente vai ter que sempre moderar e respeitar, seja mulher, seja homem, o respeito ele tem que prevalecer em todas as circunstâncias.
Bom dia, conselheiros e conselheiras. Sou José Augusto Coelho, faço parte do Serviço Amazônico de Ação e Reflexão Socioambiental SAIS e represento os usuários do segmento de ambientalistas. Então, assim, em relação a esse fato, eu acho que a nota ela traz um requerimento, traz dois requerimentos. Primeiro, a acolhida da nota de desagravo e um processo que seja instaurado para que seja avaliada a questão como produto desse processo nós teremos a nota de desagravo. Então, assim, falar em precedente, né, o conselho, a história dos conselhos é uma história que está em construção. Então, é necessário a gente refletir que, inclusive, esse processo de avaliação dos fatos e de como produto uma nota de desagravo vai ser pedagógico para nós. Vai ser pedagógico no sentido de entendermos o quanto o nosso regimento precisa ser aprimorado, o quanto o nosso regimento tem muito lá os direitos e poucos os deveres, poucas as disciplinas, poucas as formas de conduta que os nossos conselheiros devem ter. Então é necessário a gente entender isso. Vai abrir um precedente, mas talvez esse precedente seja necessário para o fortalecimento do nosso conselho. Talvez esse precedente seja necessário para a gente avaliar as nossas condutas e pedagogicamente a gente possa, uns com os outros, ir construindo formas da gente se autorregular. Nós nos autorregularmos enquanto conselheiros. Não dá para achar que nós podemos tudo. Que aqui é um campo de batalha onde nós temos um lado e o outro. Não, nós estamos em construção. E talvez esse processo proposto pela conselheira seja um processo pedagógico. E aí eu acho que não deve ser o trabalho de uma pessoa, mas de uma comissão que a gente possa tirar daqui com a composição de um usuário, um trabalhador e um gestor para dar seguimento a esse processo e tirar desse processo um produto que não seja só a nota de desagravo, mas que seja uma proposta, que seja uma medida que a gente possa incluir no nosso regimento, né? Então, ou seja, que seja um processo. Esses momentos de crise são momentos de aprendizado. Todo momento de crise é um momento de aprendizado. Então é necessário a gente ter isso presente nesse momento. E aí, considerando a fala da nossa presidente, a formação, a militância do controle social, ela se dá pela luta, pela organização e pela formação. Então é necessário a gente investir nas nossas formações, né? Não só dos conselheiros que estão aqui, mas de todos os conselheiros no âmbito do estado do Amazonas. E é isso. Obrigado. Eu só gostaria... Bom dia. Só rapidinho, a gente vai encerrar na conselheira para que a gente possa dar sequência no andamento do encaminhamento da pauta. Por favor, tá bom? Eu vou ser breve, mas eu não estava aqui na reunião, mas eu gostaria de parabenizar. Parabenizar porque aqui nós somos mulheres e vivemos isso todo dia, não. Todo dia sofremos violências. Então, parabenizar pela coragem de aqui você não ter desistido e ter se manifestado. Parabéns, minha amiga. Conte conosco, mulheres. Adriana, você vai sair? A gente vai entrar em encaminhamento da pauta. Se tu puder ficar, eu te agradeço. Porque a gente vai encaminhar a pauta, né? Já era uma orientação aqui, até porque a pauta veio do pleno, tá? E ela não veio só para ser apresentada, ela veio para ser acolhida ou não acolhida, o procedimento aqui adotado. E em regime a gente não tem isso previsto no nosso regimento, mas estamos trabalhando sim para melhorar e ressaltando sempre o trabalho desse SES, desse Conselho Estadual de Saúde. Ele não é só da mesa diretora, ele é de todos nós. Todos nós somos Conselho Estadual de Saúde. Então, como encaminhamento da pauta, nós já ouvimos aqui todos os conselheiros que se inscreveram a falar e já ouvimos a apresentação da leitura do documento pela conselheira Marilene e também a fala do conselheiro Thales. Pergunto aos conselheiros, vamos fazer duas votações. Desculpa que eu estou um pouco nervosa, eu não posso falar o que eu quero. Gostaria muito, mas eu vou me reservar a condução da mesa, que eu acredito que fica até mais maduro da minha parte. Mas, desculpa, meu nervosismo mesmo.
Vamos conduzir pelo acolhimento do documento. Podemos votar, conselheiro João Luiz? Podemos, né? Peço aqui a atenção de todos, tá? De todos os conselheiros. Isso é realmente, nós precisamos dar um encaminhamento a partir de agora. E aí nós precisamos fazer o acolhimento ou não acolhimento do documento trazido para esse plenário, tá? Quem vota pelo acolhimento do documento da nota de desagravo lida, a nota lida pela conselheira Marilene, levantem o crachá. Quantos conselheiros? 9. Quem não acolhe o documento? Gilson, não vai acolher o documento? Mais algum conselheiro? Quem não acolhe? Quem não acolhe? Conselheiro Tales. Mais algum conselheiro? Quem se abstém? O documento foi acolhido pelo plenário do conselho e também foi acolhido pela mesa diretora antes de passar pelo conselho. Obrigada. Sigamos com a pauta e os encaminhamentos vamos colocar posterior para todos aqui. Conselheira Adriana, quem está da SES aí que vai apresentar o documento? Camila vai apresentar o combate, a política de combate ao assédio e discriminação na reunião do conselho. Tem 20 minutos, tá? Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Camila Pinheiro, sou secretária de Controle Interno da SES, para quem não me conhece. E acho bem válida a pauta hoje, acabou que, coincidentemente, né, calhou de ser um tema importante. Ano passado, em dezembro do ano passado, o governo do estado do Amazonas, através do decreto 5686, lançou o programa de integridade para todas as unidades gestoras do estado. Anterior a isso, a SES, em setembro, já lançou, antecipadamente até o decreto, o plano de integridade da Secretaria de Estado de Saúde, buscando uma cultura mais íntegra, mais ética, mais transparente. Claro que isso é uma construção que a gente vem fazendo dia a dia. Concomitante a isso, nós lançamos o Código de Ética e Conduta do Servidor da Secretaria de Estado de Saúde. Nós não tínhamos esse documento e isso, inclusive, impedia que nós enquadrássemos algumas condutas irregulares dos próprios servidores e atrasava até os PADs. Então, mesmo o Estado tendo o seu, nós também agora temos o da Secretaria, ele já está publicado no site. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês como acessar. Inclusive, a gente fica à disposição, presidente, se vocês precisarem de qualquer tipo de apoio também com o código. Eu acho que é uma grande virada de chave, até para saber qual é a expectativa dos dois lados, né? Tanto do que você precisa fazer, como de qual é o seu direito. E isso deixa muito claro para o servidor o que a Secretaria espera e o que ele pode, deve e precisa fazer também, e qual é o direito dele também como servidor público. Depois disso, só para trazendo aqui a sequência histórica, né, do dia 14 de maio, um pouquinho mais de um mês, nós lançamos a política de combate ao assédio e à discriminação dentro da Secretaria de Estado. É um dos pontos vinculados ao plano de integridade da SES, então por isso que eu fiz esse histórico, é um eixo também do plano de integridade da SES. E aí, como eu falei, foi lançada em maio do ano passado. Eu vou pedir para as meninas entregarem para os conselheiros também, para vocês terem em mãos. Aqui, Ana, deixar um para o Gilson também aqui. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa política. A Adriana já tinha pedido algumas vezes, né? É importante, inclusive, para quem é servidor também, mas principalmente para quem atua na saúde em geral. Pode passar, por favor. Primeiro, por quê, né? Porque é uma política de combate ao assédio e discriminação. Então, os objetivos da política, eles vieram primeiro para fomentar a discussão sobre esse tema. Nós sabemos que é um tema sensível, é um tema até polêmico em algumas vertentes, mas que vem fortalecendo cada vez mais, né? Que a gente vem vendo muitas discussões
vinculadas a esse tema. Então, primeiro a gente quer fomentar a discussão sobre o tema, para que as pessoas entendam o que é discriminação, o que é assédio, o que é comunicação violenta, o que eu posso considerar assédio, o que não é assédio, o que também é dever do meu chefe como superior me cobrar ou não. Então, a ideia é fomentar essas discussões. Também ampliar o conhecimento sobre os temas de assédio dentro da gestão pública. Nós já vimos esse amplo debate no judiciário, no legislativo, e agora o executivo também está entrando para esse debate do assédio, do que é assédio, do que é discriminação e como combater também. E, além disso, o principal ponto é criar um clima organizacional favorável. Acho que a gente ficou até claro aqui em toda a exposição que ninguém quer trabalhar tendo divergências com seu colega que levem ao desrespeito. Claro que opiniões sempre vão divergir, é normal, nós somos seres humanos, mas o respeito tem que estar acima de tudo. E a ideia da política de combate ao assédio e discriminação é, inclusive, mostrar isso, que nós podemos divergir, mas de forma saudável, sem que haja desrespeito, sem que haja discriminação, até porque isso gera coisas ruins para ambos, tanto para quem pratica o assédio ou a discriminação, como para quem também sofre o assédio ou a discriminação. Pode baixar, por favor. E aí, quais são os passos para a implementação da política? Como eu falei, tem um pouquinho mais de um mês, é uma política muito recente, ela ainda vai evoluir muito, com certeza. Nós iniciamos a discussão, estamos fomentando, e o primeiro é o fluxo interno definido para tratar as demandas vinculadas aos assédios e às discriminações. Então, hoje nós temos uma comissão de ética que já foi publicada no Diário Oficial, que envolve vários setores da Secretaria, que vai avaliar os atos inicialmente, porque às vezes a pessoa, eu me senti assediada, mas realmente é um assédio, isso precisa ser avaliado, né? Então nós temos uma psicóloga que está ali atrás, que em pé aí, Carla, ela faz a escuta qualificada hoje de todos os servidores que chegarem na nossa ouvidoria e falar que querem relatar um caso de assédio. Nós estamos treinando todos os nossos ouvidores, até para acolher nesse momento inicial. Não são todas as pessoas que podem receber a demanda. Então, assim, como eu falei, é uma construção, né, mas nós estamos trabalhando dessa forma. Nós também criamos canais de comunicação eficazes, com regras claras de funcionamento. Então, nós optamos por utilizar o Fala BR, que é uma ferramenta da Controladoria Geral da União, e o Ouvidor SUS, que é do Ministério da Saúde, que já são os nossos canais de ouvidoria, só que com um fluxo definido, no sentido de quem vier presencialmente pode contar com uma sala de escuta qualificada, num ambiente reservado, para que possa dialogar com a profissional e até fale o que passou, o que sofreu, e até realmente faça essa autorreflexão e entenda se realmente passou por um assédio, não passou, uma discriminação ou não passou. E aí também queremos desenvolver espaços de confiança e diálogo e praticar o acolhimento humanizado, não só para essas demandas, mas no geral na nossa ouvidoria. A ideia é fortalecer mesmo esse canal de escuta. E, por último, realizar periodicamente palestras e treinamentos. A gente já iniciou aqui no âmbito da SES, né, do interno da SES. Estamos expandindo para o complexo regulador, inclusive foi um pedido deles também, para que a gente começasse a levar para lá. E depois disso nós vamos começar a caminhar para as unidades de saúde, que a gente sabe também que tem um grande fluxo. Então a gente primeiro precisa entender no âmbito da SES, para poder expandir também o fomento dessa política por toda a rede de saúde. Pode descer aqui. Como eu falei, o canal de denúncia que nós optamos são os oficiais da ouvidoria, que é o Fala BR, o Ouvidor SUS e também o presencial, né? Mas mesmo o atendimento presencial, ele vai para um desses canais para ficar o registro da pessoa formalizado, para que também haja um fim para aquela demanda e ela não fique perdida. Pode passar. Aí, diminui um pouquinho. Aqui tem o QR Code para quem quiser acessar. A política já está no site, ela já foi aprovada pelo Comitê de Governança. A SES tem um Comitê de Governança Transversal que aprovou a política e ela já está publicada. Eu coloquei um passo a passo de como acessar no site para caso você não tenha o QR Code. Tu pode baixar aí bem rapidinho, que essa parte vai ser rápida. Então, dentro do site SES AM, pode baixar. Tem a parte de controle interno, lá em cima, na aba controle interno, pode baixar.
E aí tem a parte integridade. Pode puxar. E aí vai ter a política de combate ao assédio. Nessa parte de integridade também tem lá a parte ética, que vocês vão conseguir achar o código de ética dos servidores da SES. Pode baixar? E aí essa é a política, como eu mostrei para vocês. Claro que esse é um fomento inicial, né? Mas a gente tem muito ainda para desenvolver, tem fluxos para aprimorar. Cada caso é um caso no que diz respeito ao assédio e à discriminação. Mas a ideia é realmente fomentar essa discussão para que a gente consiga uma secretaria com um ambiente leve e livre mesmo dessas práticas que acabam prejudicando o desenvolvimento do próprio servidor nas suas atribuições. Pode baixar? Aí pelo celular também você consegue baixar, coloquei só um passo a passo bem rápido, mas na mesma aba, controle interno. É isso, gente, foi breve, não sei se vocês têm alguma pergunta, mas de qualquer forma eu fico à disposição. A Secretaria de Controle Interno fica ali na frente do gabinete, no final do corredor, se vocês precisarem de qualquer informação. A gente cuida de toda a parte de auditoria, ouvidoria, tomada de contas, sindicância. Então a gente está à disposição do Conselho também para que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada, conselheira. Conselheiros, tem alguma pergunta? Gilson, João Luiz, tem alguma pergunta? Daniel? Algum conselheiro aí? Marcelo? Tem? Oi, bom dia. Bonita a sua explanação, ali, mas eu estava observando. Então, digo para você, eu tenho uma emergência agora, tá? Eu estou com uma pessoa lá no João Lúcio, no corredor, desde ontem que tem um AVC, e até agora não tomaram nenhuma providência. Eu estou indo lá ver o que eu posso fazer para ajudar, tá? Obrigado. Fica registrada aí a saída do conselheiro, tá? Às 10h02 da manhã, para constar na ata, tá? Marcelo, a Rosilene, né? Rosilene? Mais alguém? Oi. E peço permissão que eu vou de jaleco utilizar, tá bom? Vou até o João Lúcio agora. Lembrando que você não está no exercício do cargo dentro do João Lúcio e também não está em fiscalização no hospital. Não, eu vou fiscalizar, porque eu vou, como ela é minha parente, eu tenho que ir lá com ela. A ida no hospital, ela é pessoa civil comum, tá? Sim. Ela não é como conselheiro, Sim. tá? E aí, já reforçando aqui, dizer para todos, tá, gente? Eu tenho batido muito nisso, inclusive nas questões que chegam no meu WhatsApp pessoal. Conselheiro que não está investido no cargo de conselheiro, que não está avisado de visita e nem da abordagem, ele não pode, por ser conselheiro, tá? Não deve, tá? Ir aos hospitais com o crachá e com o colete para adentrar um hospital para resolver qualquer situação, tá? Isso aí nós temos fiscalização, nós temos as atividades dentro do hospital. Com todo respeito, já abrindo uma aspa aqui, aquela famosa carteirada que muita gente dá nos hospitais. Então, se tem uma situação para resolver nos hospitais, é como pessoa civil comum, tá? Normal, não é como conselheiro. O conselheiro tem que estar investido no cargo, tá? Isso também é uma conduta ética, tá? Nós fazemos controle social, mas não é de qualquer jeito. É da forma organizada, da forma que deve ser feito, tá? Bom dia, sou a Adriana, representante do Sinfis, dos trabalhadores. Primeiro, parabenizar pela política, a gente sabe que não é um assunto fácil, é realmente algo complexo, que precisa de uma estrutura específica e treinamento capacitado para as pessoas que estarão dentro desse processo. Então, já parabenizo aqui pela discussão, pela política, é algo que a gente vem realmente acompanhando o crescimento disso dentro dos demais órgãos de controle. Eu tenho 3 questionamentos. O primeiro é se haverá um treinamento específico sobre essa política. Eu sei que já houve o lançamento, de modo geral, você falou que tem tido alguns treinamentos, eu acho que foi isso, né? Mas se haverá um treinamento específico para os gestores. Porque eu entendo que quando a gente fala de assédio moral, se nós temos o gestor, seja o diretor de uma unidade, mas também os seus gerentes, sabendo como conduzir um processo, independente de onde esteja acontecendo,
eu sei que eu vou ter ali um acompanhamento desse trabalhador, dessas pessoas ali. Então, acho que já seria um primeiro ponto. Se vai haver um treinamento específico para gestores. O segundo ponto é, após essa acolhida, né, vamos dizer que o funcionário veio aqui, após essa acolhida, quais são os procedimentos que irão suceder? E o terceiro ponto é se há um perfil dos gestores para as unidades de saúde. Porque, infelizmente, nós temos visto muitas indicações, muitas mudanças nesses últimos anos, inclusive muitas mudanças, e isso torna as unidades muito fragilizadas, principalmente os trabalhadores em saúde. Então, são esses profissionais que estão lá na ponta, passando por essas mudanças que muitas vezes elas saem dos objetivos do SUS, elas saem realmente das políticas públicas e o funcionário, o servidor não tem muito o que fazer, né? E qualquer coisa que ele vá fazer, vá falar, existe toda uma situação. E um colega meu já dizia assim, é importante que seja bagunçado, porque quanto mais bagunçado, mais fácil de haver corrupção. Então isso me preocupa muito. Então quando a gente não tem um perfil para um gestor, a gente torna a unidade muito fragilizada, muito sensível. Então, obrigada. Meu questionamento é, primeiramente, parabenizar pela apresentação sobre a política pública, mas é que, como fazemos parte da CIDEPOF, toda vez que tem uma política pública, a gente vai logo na programação anual, no Plano Estadual de Saúde, para ver se ela está incluída lá dentro da programação anual. E aí eu queria questionar, né, por que não... Eu pesquisei as duas palavras, né, assédio, pesquisei controle interno. E aí dentro do controle interno apresenta as atividades, mas nenhuma delas menciona a questão da política abertamente, né, de forma transparente, a política de combate ao assédio. Então eu queria questionar isso porque não adianta ter a política formulada no papel, construída, aprovada e encaminhada, se o recurso não vai estar ali disponível para ser implementado. Então é necessário a gente ter isso bem claro. Os instrumentos de planejamento, eles estão coligados. Então, a gente tem o plano estadual de saúde, a gente tem a programação anual de saúde, que vai depois desembocar no relatório anual de saúde. Então, acho que só esse esclarecimento, né, onde que a política de combate ao assédio, ela se encontra dentro da programação anual de saúde. São 4 pessoas que estão inscritas. Tu consegue responder as duas agora e as duas fazem depois, ou tu queres as 4 logo? Por favor, o próximo. Marcelo, depois a Luciana. Bom dia a todas as pessoas. A minha vai junto com o que o Josiel trouxe também. Eu acho que é super importante. Eu fiquei muito feliz, né, quando vi a pauta e vi a proposta, né, mas me preocupa 3 pontos, né, e aí eu acho que até para o próprio conselho, o que a gente pode fazer para ajudar a fortalecer essa política também. Primeiro, com relação à formalização mesmo, né, se tem a portaria, né, porque eu não achei qual que aonde isso está formalizado, né, porque não havendo a formalização, isso pode ficar mais a cargo de quem está por ali naquele momento e daqui a pouco isso se perder. Segundo, que o Josiel já trouxe, é essa questão do recurso específico, né, e se tem alguma previsão disso, não só na PAS, né, mas também na própria LDO, na LOA, né, qual que é o recurso ou como que está sendo, se há um recurso específico para isso, onde ele está, e eu acho que isso a gente, enquanto conselho, também pode tirar daqui um encaminhamento da necessidade de destinar, de ter uma destinação de recurso para que a política aconteça. E o terceiro é a questão de estrutura, né? Tanto de estrutura física específica quanto de pessoas específicas para trabalhar isso, né? Que a Adriana trouxe para fazer a capacitação, fazer um diagnóstico, fazer um monitoramento.
você precisa de espaço físico, você precisa de computador, você precisa de pessoas que se dediquem a isso. Se isso já tem essas pessoas ou isso está sendo acumulado junto de várias outras funções dentro ali do controle interno, como você trouxe. Bom dia, todos e todas aqui presentes. Eu sou Rosiane, conselheira representando o SASIAN. E eu estava aqui observando, né, a apresentação sobre a política e, na verdade, eu não tenho um questionamento, tá? Eu tenho uma reflexão, porque assim, quem já passou por assédio moral sabe que isso, a política que foi desenhada aí, ela passa longe, né, de um combate realmente ao assédio moral. Talvez a discriminação ela possa realmente falar alguma coisa, mas quanto ao assédio moral, ela está bem longe, né, da realidade, porque a gente sabe que o assédio moral ela passa por relações hierárquicas. E eu não vi em nenhum momento aí falando de gestor, eu vi somente de profissional para profissional. E a gente sabe que a relação hierárquica é que realmente provoca o assédio moral. Então é preciso refletir sobre isso, né? Porque uma política ela tem que perpassar por todos os âmbitos do assédio moral, né? E no estado do Amazonas, o que mais a gente vê é o assédio moral velado de gestor, né? Que está lá na ponta sobre os profissionais de saúde e todo o resto. Então, assim, eu passei por um assédio moral, estive nesse conselho ano passado, falando sobre isso junto com uma outra colega de uma outra unidade de saúde. Nos expusemos aqui, falamos tudo o que nós passamos, eu na Fundação Hospital Adriano Jorge e a outra colega numa outra unidade. E o que foi feito com isso? Nada. Fiz um documento embasado, porque eu tenho provas do assédio moral que eu passei, inclusive estou afastada até hoje da Fundação Hospital Adriano Jorge por isso. Fui em todos os lugares denunciar e simplesmente não existe. Não fui ouvida, não fui chamada. Eu vim aqui porque eu fui convidada por uma colega na época, a Joselene, que era conselheira. Me expus, a outra colega se expôs, nos revitimizamos, porque foi pesado o que a gente passou, né? Até hoje fui excluída de tudo, sendo 19 anos de experiência que eu tenho na saúde, jogadas no lixo pelo gestor principal daquela fundação. Até hoje não foi feito nada, eu tenho testemunhas vivas e provas contra isso. Fui na associação também, no Hospital Adriano Jorge, e o que me falaram? Procure um advogado. Então é assim que os trabalhadores da saúde desse estado são tratados, como nada. A sua contribuição, a sua dedicação, tudo que você fez para o crescimento da instituição, ela não é vista, porque o que acontece? Os servidores estão sendo excluídos para vir outras pessoas de terceirizadas, empresas terceirizadas, hoje em dia as hostes, né? Enfim, tudo tomado e os servidores públicos afastados. Isso eu vivi, ainda estou vivendo na pele, conheço pessoas e trabalhadores e trabalhadoras que passam por isso cotidianamente e se calam, porque nós não temos apoio para nada. Nós não somos acolhidas, nós não somos ouvidas. Vem cá, vamos ver o que a gente pode fazer por você. Não acontece absolutamente nada. Vocês sabem por quê? Porque quem está no poder é que manda. Aqui no estado do Amazonas, quem está no poder é que manda. Nós não temos voz nem vez. A verdade é essa. Então, aonde é que vai morar essa política aqui? Aí eu pergunto para você. Aonde vai morar? O que adianta ter canal, gente, para denúncia? E o que vai ser feito com essa denúncia? Só denunciar por denunciar não leva ninguém a nada. Não se faz nada, gente. Sabe por quê? Porque quem está lá mandando por trás dita, esse aqui vai ficar, esse aqui vai sair. Esse aqui tem que fazer o que eu estou mandando. E o Estado, o governo, toda a gestão maior tapa os ouvidos e nem quer saber. Porque se quisesse saber, ele saberia e faria alguma coisa. Porque um gestor, um diretor de hospital, um presidente de uma fundação,
excluir, matar, extorquir, sabe? Excluir o servidor, o que ele está fazendo? Com a chancela do próprio Estado, do governo e de todos os que ouviram, souberam e não fizeram nada. Então, o meu questionamento quanto a isso, tá? É para você refletir aonde é que está aqui gestor. Porque se o gestor continuar mandando e fazendo, e calando, e excluindo, vai continuar o assédio, gente. Vai continuar o assédio e os servidores morrendo. Porque quantos servidores não estão doentes? Eu soube por outras pessoas que teve gente que tentou suicídio no Hospital de Evangelho, de tanta perseguição daquele diretor. E ninguém faz nada, absolutamente nada. Eu tenho testemunha, eu já estou com processo na justiça, mas, gente, a justiça nesse país é cara e demorada. E até lá, o que acontece com esses servidores? Morrem, ficam doentes, tem que tomar remédio controlado, porque não consegue ir trabalhar, entrar na sua sala para trabalhar, porque você está excluído de tudo. Simplesmente porque o bonito do diretor, a bonita da chefe, não gosta, não vai com a tua cara. É só isso, gente. É o bastante você existir. Então, eu deixo essa reflexão aqui, porque não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira e fazer uma política que não vai dar em nada, gente. É só para dizer, o gestor dizer, nós temos uma política. É só para o governo do Estado dizer, nós temos uma política. Política para quem? Só uma reflexão. Muito obrigada. Obrigada, conselheira. Camila, por favor. Obrigada. Acho que toda reflexão é bem-vinda. Primeiro, a Adriana, que foi a primeira pergunta. Procedimento após a acolhida, né? Inicialmente é importante, eu acho que colocar como geral que é uma política interna, né? Então é uma política que a Secretaria vem trabalhando para fomentar a discussão, para que a gente tenha um encaminhamento, um possível encaminhamento para as demandas. Então, assim, qual é o procedimento? Após o recebimento, o servidor pode ser chamado para fazer a escuta qualificada. Depois disso, vai para a comissão de ética. E a comissão de ética, que é formada por 4 setores, se eu não me engano, avalia o caso e aí encaminha para a sindicância, caso comprovado, a questão de possível assédio ou discriminação. É importante falar que tudo que a gente vai fazer vinculado a um servidor, sendo ele gestor ou colega, precisa de um devido processo legal. Então, assim, eu preciso instruir o processo, eu preciso ouvir ambas as partes, até para eu não anular o meu ato depois. Então, depois disso, pode ir para a sindicância e, posterior a isso, para a SEAD, para a abertura de um processo administrativo disciplinar. Esses são os processos que a gente precisa seguir. Eu não posso dizer hoje, amanhã o servidor está exonerado, né? Então, assim, existe também o outro lado, o contraditório e a ampla defesa precisam ser cumpridos nesse caso. Mas são esses passos, tá bom? Se haverá treinamento para gestores? Sim, nós temos um cronograma de treinamento para todos os gestores tanto aqui da sede como de unidade. Como eu falei, a gente iniciou no âmbito da SES, até porque a Secretaria de Estado de Saúde é muito grande. Então, está previsto para julho e agosto já o início dos treinamentos, para realmente fomentar a discussão, para que o gestor acabe analisando o seu próprio perfil, porque tem alguns gestores que às vezes tem a conduta e nem está analisando que tem essa conduta, ou até o próprio gerente, independente de qual é a função, a posição ali no organograma, ou até o próprio colega, né? Porque assim como tem gestor, tem o próprio colega também. Então, nós temos esses treinamentos para gestores, tá bom? Com relação ao perfil dos gestores, né, das unidades de saúde, eu acho que a política é importante, inclusive, para isso, para que a gente avalie se aquele gestor tem perfil, porque a gente pode ter até base documental para dizer que aquele gestor não tem perfil para aquela unidade. É como eu falo, né? De boca é muito difícil. Quando está escrito, quando tem muitas evidências, como nós já tivemos evidências de gestores que têm recorrentes casos de possíveis assédios e a gente chama o gestor para ser ouvido e até já afastou em algum caso, né? Especificamente. Mas claro que isso é um processo. Com relação ao instrumento de planejamento, realmente eu acho que ficou na função macro do controle, porque é a integridade, né? Então, assim, como eu falei, isso tudo está envolvido no plano de integridade e tem vários eixos, né? Além da política de combate ao assédio.
não que não possa ser reavaliado, mas ele deve ter ficado no eixo macro de controle. Com relação a recurso, que foi o que o Marcelo perguntou também, nós realmente